Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 5, a seguir diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e a toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Podem tomar vossos assentos. Amados, esta noite eu quero dar um tema para esta palavra que Deus colocou no meu coração. As promessas de Deus são baseadas em sua soberania. As promessas de Deus, elas são baseadas na sua soberania. As promessas de Deus são atos de sua suprema autoridade para cumprir os seus soberanos propósitos. Porque Deus trabalha com propósito. Elas não são receitas mágicas que o homem, a seu bel prazer, lança a mão em situações particulares para exigir, decretar ou determinar que as coisas aconteçam a seu modo. Pelo contrário, elas estão inseridas no amplo contexto dos propósitos de Deus para a vida humana. Isto significa que devemos compreendê-las sob a perspectiva do que, ou seja, sob a perspectiva do cumprimento desses propósitos em nossas vidas. Deus tem propósito para conosco e não para atender os desejos do nosso egoísmo. Daí porque vemos aqui, à luz da palavra de Deus, sobre as promessas do Senhor. Porque a promessa na Bíblia, ela refere-se a uma declaração solene, feita por Deus. A palavra promessa na Bíblia, ela refere-se a uma declaração solene, feita por Deus ou por um ser humano sobre algo que se fará ou acontecerá no futuro. Isso é promessa. É um compromisso, um pacto ou um acordo. Frequentemente, ele é carregado de significado religioso e confiança na fidelidade de quem promete.
Porque depois da pessoa dar a palavra, ele precisa honrar ela. Prometeu, cumpra. Por isso que é bom avaliar antes de prometer. Prometeu, honrar o compromisso. E já a soberania de Deus, nós vimos esta expressão, ela representa o ensino bíblico daquilo que é absoluto, daquilo que é irresistível, daquilo que é infinito, daquilo que é incondicional. Isso é soberania. Ela é incondicional no exercício da vontade própria de Deus sobre qualquer área da sua criação. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. A soberania dele é que rege todas essas coisas. Agora, como entender a soberania de Deus? Primeiro, Deus é soberano em seus atributos. Os atributos de Deus, eles são imprescindíveis para o conhecimento do seu caráter. O eterno, ele é um ser pessoal e soberano. E que alguns dos seus atributos, como nós conhecemos, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, a imutabilidade e perfeição, são exclusivos. E eles são intransferíveis. São atributos que pertencem só à Trindade. Eles são intransferíveis. Depois você pode ver o Salmo 139, vai falar sobre isso. Eu até citei aqui, sábado passado, um texto de Jeremias 23, e vamos repetir ele. Capítulo 23, versículo 23 e 24. Que fala sobre a soberania de Deus, quando ele diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então nada se esconde de Deus. Aqui é onipresença. Tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Nada que o homem faça esteja oculto de Deus. O homem pode esconder de outro homem. Ele pode fazer algo que ninguém, ser humano, viu. Mas Deus viu. E no dia que Deus quer descortinar, assim, ele descortina. No dia que ele quiser revelar, ele revela. Não adianta, o homem pode esconder, pode fugir para onde ele quiser. No dia que Deus quiser descortinar, ele faz isso. Não veio Davi? Veio um negócio escondido, está tudo resolvido. No dia que Deus usou um profeta, relatou toda a situação. Então não tem como o homem se esconder de Deus. Em relação aos atributos morais, como o amor, a verdade e a justiça, aqui nós aprendemos que ele, pelo seu infinito amor, ele partilha esses atributos conosco, sabendo-se que só nele essas qualidades subsistem em plenitude. Então Deus, os atributos que são comunicáveis, ele compartilha conosco. O amor, a verdade e a justiça. Esses três pilares na nossa vida, Deus compartilha conosco. Agora os outros atributos só pertencem a Ele. Mas a fonte desses atributos
mesmo comunicáveis, é Deus. A excelsa soberania de Deus é uma marca exclusiva de sua pessoa como Criador do universo, que mantém todas as coisas sob o seu absoluto querer e controle. Alguém diz, não, Deus perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus permite que algo aconteça, mas nada foge do controle de Deus, e nem do seu querer, conduzindo a história para que o propósito final da criação do homem se cumpra na consumação dos séculos. Todo o plano de Deus para a humanidade, ela vai se cumprir dentro dos propósitos de Deus. Vamos ver o que diz o profeta Isaías. Isaías 45 e 21 diz assim: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura, não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu. Deus justo e Salvador não há fora de mim. Então, somente Ele. E aqui no capítulo 46, versículo 10, é interessante aqui o controle de Deus. Aqui manifesta o quanto Deus está no controle de toda a situação. Quando ele diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quem vai impedir a vontade de Deus? Ninguém. Então Deus está no controle do futuro, porque Ele anuncia o fim daquilo que não aconteceu ainda, mas já está no controle. E eu me faz lembrar aqui de Deus reconhecendo Abraão, reconhecendo a grandeza de Deus, quando Paulo escrevendo os Romanos, capítulo 4 e o versículo 17, ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui é o poder do controle de Deus sobre toda a situação. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 28, ele fala do controle de Deus. E diz: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui o trabalho da Trindade na organização do universo, quando Deus, ou seja, realizar todos os propósitos. Quando vê o arrebatamento, passar os 7 anos, depois o governo milenial, depois onde que será o trono branco, Deus vai purificar aí todas as coisas. Quando acontecerá naquele tempo que não haverá nem sol e nem lua, a glória do Senhor para sempre. Então Deus de agora já está anunciando tudo isso, porque está no seu controle, está no controle de Deus. E para a gente fechar aqui, Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 3 ou 5, e 5 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Bendito seja Deus. Aqui é a soberania de Deus. Segundo, Deus é soberano em sua vontade. É despeito de Deus haver da parte humana e do próprio inimigo tentativas de frustrar os planos de Deus. A vontade do Altíssimo, ela é soberana e predisposta para que as coisas aconteçam do modo como Ele determinou. Como Ele determinou. Nada é capaz de mudá-lo ou conduzi-lo ao fracasso. Pois Deus, Ele é todo poderoso. Em tudo o que em sua presciência diz e estabelece. Então, o poder de Deus, Ele decreta, Ele estabelece e cumpre ao seu tempo. Vamos ver o que diz no Salmo de número 33, Salmo 33, versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. De geração em geração. Aí voltamos lá no livro de Números. Livro de Números, 23. Número 23, versículo 19. Versículo bastante citado. Quando diz: Deus não é homem. Para quê? E tem homem mentiroso, tem? E nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então Deus, Ele tem o poder. Aí lá em Hebreus 13 e 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre, depende da versão. Então não muda, é soberano em tudo. E a vontade dele está acima de tudo. Cristo, ao tomar a forma humana, humilhou-se, abrindo mão da sua glória para expiar nossas culpas. Foi o texto que nós lemos aqui. Ao restringir-se da glória divina na sua encarnação, Cristo deu forma ao Cordeiro, previsto pela soberana vontade de Deus. Vamos ver que Apocalipse, capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse, e o versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui já estava previsto esse acontecimento, porque Deus sabia que ia acontecer. Tudo que ia acontecer, Deus já sabia. Cumprindo-se assim a primeira promessa feita aos pais da raça humana. Foi quando o homem, ele pecou lá no jardim do Éden. Vamos voltar lá ao livro do começo, capítulo 3 e o versículo 15, livro do Gênesis.
E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar, que foi a promessa da restauração da humanidade. Depois você pode ver 1 Pedro 19, 20, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, é o que nós vamos ler. 1 Timóteo, 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 1 e o versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, que já havia a promessa do Senhor. E quando o apóstolo João, escrevendo o evangelho que leva o seu nome, ele está aqui no capítulo 1 e o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No texto que foi feito a leitura prefacial, capítulo 17, e aqui no versículo 5, diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui foi a vontade de Deus soberana, no plano do resgate da humanidade. Terceiro, Deus é soberano em sua ação. Na sua ação, afirma aqui que nós olhamos para o versículo 13 do texto que nós lemos, de Filipenses 2 e 13, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui afirma que o Senhor opera em nós o seu querer, isto é, a sua vontade. Esta é uma obra de sua bendita graça sobre as nossas vidas. Ela nos alcança e faz com que voluntariamente nos submetamos ao seu senhorio em todas as coisas. Essa palavra aqui, operar, no original, ela traz a ideia de uma ação continuada, permanente, produzida pela presença e a ação do Espírito Santo em nós, que nos move e atrai para o centro da soberana vontade de Deus. O Espírito Santo, o propósito dele é exatamente esse: nos atrair para o centro da vontade de Deus. É por isso que ele diz que ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Esse propósito é trazer o homem para dentro do centro da vontade de Deus. Então o Filipenses diz: porque Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Ou seja, ele é soberano em determinar que nossas ações reflitam o seu querer e resultem em glória para o seu nome, de todo ou de tudo quanto fizemos, sempre seja sobre essa perspectiva. E Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, e o versículo 31 diz: portanto, quer que comais, quer que bebais, ou façais
outro qualquer coisa, fazer o quê? Tudo para quem? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Agora, é interessante a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Que alguém diz assim, não, então por que tem alguém que não aceitou Jesus? Por que não é crente? Porque aí agora entra a vontade, a soberania de Deus, mas ele respeita a vontade humana sobre nós. Deus, em sua soberania, dotou o homem de livre arbítrio. Deus, na sua soberania, ele poderia ter feito tudo. Deixar o homem, não, o homem não, tudo é sob o meu controle. Deus está no controle. Mas ele deu livre arbítrio para o homem. A soberania de Deus, ela não exclui o livre arbítrio do homem, dotado com uma capacidade de fazer escolhas morais segundo a sua própria razão. Deus não poderia criá-lo como um ser autômato para que, digamos assim, de modo fatalista, seguisse uma trajetória alienada sem poder de decisão. Deus não fez o homem assim. Ele poderia ter feito o homem assim, não tem direito nenhum de decidir nada. Não, Deus respeitou isso aí. Ele deu o direito do homem ter decisões. Essa liberdade de escolha aparece já nos primórdios, lá no Gênesis. Tá? Ou seja, na áurea da raça humana, ou na aurora da raça humana, quando o primeiro casal, ele dá ouvido à serpente e comete, por sua livre vontade, a primeira transgressão contra Deus. Depois você pode ler o capítulo 3 do Gênesis, 1 ao 13, que narra ali a história do homem, do casal lá no Jardim do Éden. Transgrediu contra o Senhor. Primeira transgressão. Agora, todavia, isso não significa que Deus ficou tolhido, limitado e escravo do homem para levar avante o seu plano. Não, Deus não ficou. Nunca ficará. Na história bíblica, a desobediência humana decorrente de escolhas erradas ou de atitudes contrárias impediu que o plano de Deus se concretizasse. Não, nunca. Nunca. Observamos que na trajetória da humanidade, alguns exemplos na história da salvação, situações inusitadas, de escolhas, de caminhos que foram percorridos na história da humanidade. Quando nós olhamos para o capítulo 38 do livro do Gênesis, quando nós vimos a história ali de Judá, aquela história, ela parece assim que diz, não, que chegou o fim. Alguém que poderia imaginar que da descendência de Judá viria o Salvador, ou ele seria o escolhido de Deus, que nunca imaginaria essa história viesse ter um final, a história de Judá e Tamar. Tamar, o Judá, ele que conheceu o mundo. Ele saiu da casa do pai e foi se envolver com o mundo. Quando ele se envolveu lá com as cananeias,
ele teve filhos. Teve 3 filhos. Ele teve Onã e Selá. O primeiro, Deus matou. O segundo, ruim demais, o Senhor também matou. Aí ele disse: eu não vou entregar meu Selázinho para essa mulher pé na cova, não. Eu não vou entregar meu Selázinho, não. Ela tinha que esperar o Selá crescer para casar com ela, para continuar a descendência. O segundo morreu porque ele não queria deixar a descendência do irmão dele. Porque quem casar, a mulher ficasse viúva, casasse com o irmão, o primeiro filho não era dele, considerado dele. Era para ressuscitar a descendência do irmão que morreu, do falecido. Aí ele não quis isso. O Senhor foi e matou. Quando acontece essa situação, ele disse: agora meu Selá. Ele disse: minha filha, volta lá para a casa do seu pai, fique lá até o Selá crescer. Só que ele não quis entregar o Selá. Foi com novo aquela situação. Ele tinha ficado viúvo. Judá vai para o campo lá tosquear suas ovelhas. Tamar se disfarça de prostituta, encontra com Judá e fica grávida dele de gêmeos. Quando você olha para essa história, tem condição de ver uma continuidade, mas não frustrou o plano de Deus para com a humanidade. Deus continua no controle, e desse aí escolheu um para dar continuidade na genealogia da humanidade. Depois nós vamos ver outra situação muito parecida, quando vamos lá para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou Davi, o rei. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Aí o versículo 19: e ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. Versículo 25: agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, firma para sempre e faz com que tens falado. Ela continuou desse jeito? Não. Quando chega no capítulo 11 desse mesmo 2 Samuel, já vemos aqui agora Davi cometendo um ato de adultério e de homicídio. E de homicídio. Davi, ele agora confrontado pelo o profeta Natã. Ao versículo 27 do capítulo 11 de Samuel, diz assim: e passado o luto, enviou Davi e a recolheu para a sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal o quê? Aos olhos do Senhor. Aqui o caso com Batseba. Então, aquela promessa que estava feita, agora houve uma interrupção por um período de tempo. As coisas podiam andar, seguir, mas o homem, na sua falha, não conseguiu. Mas Deus mudou o plano? Não. Deus continuou mesmo. Vamos ver o que diz capítulo 2 de Mateus. Capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes,
Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O homem no percurso tentou trabalhar a continuidade, mas Deus tinha determinado para cumprir assim que da descendência de Davi viria o Salvador. E o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, havia profetizado esse aqui, o versículo 6, que de lá nasceu o Salvador. Então Jesus, Maria teve que sair nos dias de dar luz. Deus levanta aquele recenseamento pelo imperador César e tinha que registrar na cidade que nasceu. Lá vai ela para Belém e lá dá luz ao Senhor Jesus para cumprir a palavra do Senhor, porque Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de toda a situação. Deus, pelo seu infinito e soberano poder, à luz da sua presciência, é capaz de prevalecer em todas essas situações, sem que um milímetro do seu propósito seja alterado. Nada altera o plano de Deus. Pode passar, pode ter acontecido, mas quando chega no tempo de Deus, Ele faz acontecer, porque Ele está no controle. Isaías 48, já vamos concluir. 48, versículo 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Prover-te na fornalha da aflição, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem tanta gente querendo usurpar a glória de Deus. Tem tanta gente querendo ser detentor da glória de Deus, mas Ele não divide ela. A glória é exclusivamente dele, e por amor dele que Ele preserva. É como se eu tivesse passado mais na fornalha, um pouquinho, tu não resistia. Tivesse purificado mais um pouquinho, tu não resistia. Então Deus sabe, por amor que Ele faz isso. E é por amor que nós estamos aqui. Amor, misericórdia de Deus para conosco. Então Deus, na sua soberania, tem o controle de toda essa situação. Aí o versículo 12: dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu, o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamarei, aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouve, quem dentre eles tenha anunciado estas coisas? O Senhor amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito também já, chamei e farei vir,
e farei próspero o seu caminho. Então, quando Isaías profetizou isso aqui, muitos anos antes do povo até ir para o cativeiro, mas Deus já estava dizendo que eles iam para o cativeiro e iam voltar. Para nós, aplicando para nós hoje, vamos lá para o texto da ceia, capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 28. Esse texto é o mesmo para nós hoje. Aquilo que o Senhor falou com Israel, no capítulo 8, é o que o Senhor fala conosco hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, bebo deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos, como que está o estado dele? Fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos que já morreram espiritualmente, já não tem mais ânimo. Por quê? O que faltou, amados? O que faltou? O versículo 31. O que diz o versículo 31? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seria o quê? Julgado. Não seria julgado. Mas quanto nós não fazemos esse exame, essa análise, nós cometemos os mesmos erros que cometeu Israel. Então, Deus, em sua soberania, Ele dotou o homem de livre-arbítrio. Agora, tenhamos muito cuidado com as nossas escolhas. Tenhamos muito cuidado com o que nós fazemos com esse livre-arbítrio. Colocamos esse livre-arbítrio dentro da vontade de Deus, nas nossas decisões. Senhor, é da tua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? É essa decisão que eu tenho que tomar? Porque às vezes tomamos decisões pelo nosso livre-arbítrio. Eu mando em mim. Ninguém, eu tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu tenho o controle da minha vida. Cuidado. E tem que ter o controle da nossa vida é o Senhor. E quando o Senhor tem o controle da nossa vida, nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos segundo a vontade do Senhor, nosso Deus. Amém? Tempo findou. Querendo ir na próxima terça-feira, quero falar o homem em seu livre-arbítrio coopera com a soberania de Deus. Que também tem homem também que se coloca no centro da vontade de Deus.